Você já pode ir tomando o seu lugar, se assentando. Estamos aqui reunidos nessa noite para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza que você veio com esse coração disposto a servir, a entregar o teu melhor louvor ao Senhor, a orar e a ouvir a voz do seu Pai. E nós aqui estamos reunidos com esse propósito, de juntos louvarmos e engrandecermos ao santo nome do Senhor, em festa, em júbilo. E eu gostaria de ler um texto que está em Salmo 119, esse salmo pequenininho, né? Mas muito abençoador. E hoje nós estivemos aqui com os jovens pela manhã ensaiando, e eu li esse mesmo trecho, do versículo 9 até o versículo 11, que diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que guardemos, que possamos caminhar em sentido a cumprir a palavra do Senhor, a cumprir a este propósito ao qual nós somos chamados. Não é fácil, não é simples, eu sei, mas que possamos buscar e nos esforçar para cumprir o mandamento do Senhor. E que hoje, nesta noite, possa ser mais um momento, mais uma oportunidade de orarmos e engrandecermos ao teu santo nome. Então você que está aqui essa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Você que está se conectando, está conectado, seja bem-vindo também. Você, sua família, todas as famílias aqui presentes. Eu gostaria de orar com você nessa noite para iniciarmos, darmos continuidade ao nosso culto racional. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, e te exaltamos, Pai, não somente neste momento, Pai, não porque estamos aqui, mas porque a nossa vida é um culto de adoração diário ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor, Pai, tem dito e disse, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Tu és o alfa, o ômega, Pai, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro e único ao qual nós louvamos e agradecemos. Receba nesta noite, Pai, este culto, Pai, este momento de adoração, este momento de louvor, que seja para louvar e engrandecer ao teu santo nome, Pai. Que as nações, que as pessoas, que os vizinhos conheçam ao Deus que nós servimos, ao Deus Todo-Poderoso, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, que é completar a boa obra que o Senhor iniciou. Em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. E todos digam amém. Boa noite, irmãos, graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus. Vamos agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço. Eu
Vamos nos derramar na presença dele. Amém, irmãos. Gostaria de ler um texto com os irmãos que está no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 10 e 11. Mais uma vez, boa noite a você que está chegando aí na internet, aos irmãos aqui. Lucas, capítulo 16, versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio,
quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Este é um momento tão importante de louvarmos também ao Senhor e entregarmos como oferta aquilo que o Senhor tem dado às nossas vidas, nos abençoado, e de certa forma nós temos o privilégio de devolver ao Senhor, apoiar o reino diante daquilo que o reino enfrenta de dificuldades. Vivemos neste mundo e sabemos quantas dificuldades este mundo passa. Quantos irmãos e irmãs nossas e pessoas que estão no mundo sofrem com as dificuldades financeiras. E para que o reino possa também avançar em certos aspectos, é necessário sim o investimento, o apoio de todos os irmãos pelo reino. Não é uma responsabilidade da igreja, ou do irmão A ou da irmã B, não. Nós, enquanto corpo de Cristo, estamos no mesmo propósito. Se um corpo padece ou adoece, uma parte do corpo padece ou adoece, todo o corpo sente, não é verdade? Então que possamos contribuir com aquilo que o Senhor tem proposto no nosso coração, com alegria, sabendo administrar aquilo que Ele tem dado às nossas vidas todos os dias. Amém? Que Deus possa tocar no seu coração nesta noite, que você possa ofertar também ao Senhor em adoração, porque é um momento de adoração e louvor ao Senhor também. Que enquanto os irmãos aqui estejam tocando, ministrando louvor, que os irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas possam aqui trazer à frente. Amém? Thank you.
orar então, no nome de Jesus, nesse nome tão poderoso, que pode estar abençoando cada um que contribuiu e que vai contribuir, né, e pode mudar a nossa história nessa noite, que a palavra venha tocar em cada coração. Deus de poder, de misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelo grande privilégio, Pai, que nós temos de ter vida, de ter saúde, de poder nos reunir aqui nesta noite para adorar o Senhor, Pai, adorar orando, adorar contribuindo, Pai, adorar também indo pregar o Teu Evangelho, Pai. Esse nome tão poderoso, Pai, como nós acabamos de louvar, é um nome, ó Pai, que está acima de todo nome, e nesse nome todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, meu Pai. Nesta noite, Pai, quem contribuiu aqui para essa obra, Senhor, que venha ser abençoado no nome de Jesus. Aqueles que não tiveram condição de contribuir, ó Pai, que o Espírito Santo realize essa obra, Pai, tirando todo o embaraço, abrindo porta de emprego, Senhor, para quem estiver desempregado, ó Deus, tirando do coração, ó Deus, muitas vezes o apego material, que nós possamos nos apegar ao Senhor, estar adorando o grande Rei, ó Pai. Nesta noite também oro pelas criancinhas, Senhor, que estão aqui em nosso meio, que estão em casa, meu Pai, que o Espírito de Deus esteja ensinando os seus pais a ensinar essas crianças a adorar o Senhor, esse nome tão poderoso, Pai, esse nome grande e tremendo, que quando nós aprendemos, Pai, ainda criança, não vai se esquecer do Senhor, Pai. E que todos que estão aqui, meu Pai, venham ter o privilégio de estar te adorando, te engrandecendo, Pai, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática a Tua palavra, Pai. Um dos motivos, Pai, de muita derrota na vida do povo de Deus é que conhece o nome do Senhor tão poderoso, mas não confia. E que nesta noite o Espírito Santo ajude cada um de nós a confiar nesse nome tão poderoso. E aqueles que estão pregando o Evangelho, os missionários, Pai, venha ser abençoado pelo Senhor nesta noite. Eu te suplico em nome de Jesus e agradeço. Amém, Senhor. Vem buscar para te pé, irmãos. Esse louvor é um louvor muito bonito, né? Muitas vezes a gente passa por situações, por momentos tão difíceis nas nossas vidas que a gente acha que a gente não vai suportar, né? Que parece que aquela aprovação nunca passa, parece que nunca amanhece um dia, né? Parece que vive uma eterna noite. E esse louvor ele fala uma coisa muito importante, né? Ele fala assim: por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos, na palma da mão de Deus. Independente da circunstância da tua vida, sabe que a tua vida, o controle desse momento que você passa, o que está passando, está nas mãos do Senhor. E o choro, aí tem o povo falando, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Que você possa crer nisso em nome de Jesus.
Segunda vez que tivemos alguma música bem agitada e eu já sou muito ofegante. É a idade está chegando. Quantos aqui estão alegres no Senhor? Amém. Nós acabamos de cantar, né? Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a vide não dê o seu fruto, nós nos alegraremos no Senhor. Baixa só um pouquinho. Amém. Possamos louvar esse Deus independente daquilo que Ele faça ou não faça. Nós ainda o louvaremos. Porque a nossa fé não depende daquilo que vem das mãos dele, mas e sim dele, de quem ele é.
quem Ele é para nós. Amém? Então, possamos continuar a louvar ao Senhor em todo o tempo. Eu gostaria de ler um texto também em Lucas, capítulo 19. Lucas 19. O cara já me olhou ali e falou: Alex, vou escrever um comentário de Lucas, cara. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. E a palavra diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Verso 4. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Verso 10. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos aqui nesta noite, Senhor, para exaltar e engrandecer ao Teu santo nome, Pai, para entregar a Ti a nossa oferta de louvor, em espírito e em verdade, aquilo que vem do nosso coração para Ti, Senhor, aquilo que vem, Pai, do nosso entendimento para Ti, Pai, aquilo que o nosso físico pode produzir, Senhor, nós entregamos e louvamos a Ti nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, como o Senhor já tem falado desde o momento que nós estamos aqui, Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Meu irmão, hoje e minha irmã, iremos refletir sobre o texto de Lucas, sobre o tema consequências da salvação. Consequências da salvação. E eu queria começar já com uma reflexão sobre essa semana e compartilhar com os irmãos. Eu estive pensando acerca desse texto e me lembrei de que existem muitos fatos importantes na nossa vida. Marcos, acontecimentos que são viradas de chave, poderíamos assim colocar, na nossa vida. Talvez o nosso casamento, o nascimento de um filho, o nascimento de um filho de um amigo, uma promoção, a conquista de um bem, são acontecimentos importantes. Um milagre, uma cura, tudo aquilo que acontece, que marca a nossa vida, de fato é algo importante, uma virada de chave. Mas pensando acerca desse tema, de tantas coisas importantes que nós vivemos, nada pode se comparar ao dia ao qual o Senhor nos achou. Tudo aquilo que nós vivemos e as grandes alegrias, eu não sei qual alegria talvez passou na sua mente aí quando eu comentei sobre isso, talvez o nascimento do seu filho, a conquista da casa própria, o emprego, um milagre, mas nada se compara ao dia mais importante da minha e da sua vida, o dia que o Senhor nos achou. Talvez nós não tenhamos dimensão do que isso representa, porque ainda vivemos nesse corpo corruptível, neste mundo que jaz no maligno, mas ainda assim, este é o dia mais importante da sua vida. Os outros foram fatos ou acontecimentos importantes, sim, não devem ser esquecidos, mas este, meu irmão e minha irmã, você não deve se esquecer. O dia que o Senhor te encontrou, o dia que você verdadeiramente foi capturado por esse amor avassalador, por esse amor que te alcançou e que você não teve
forças para resistir. Nós não temos como competir com esse amor de Jesus que nos alcança. Entretanto, há uma frase que, ao refletir sobre isso, eu me peguei pensando também do escritor irlandês C.S. Lewis, que provoca muito o meu coração, e acredito que vai provocar o seu também. Nessa frase atribuída a C.S. Lewis, ele diz: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não aconselharia o cristianismo. Não te aconselharia o cristianismo. E por que esse escritor, que era ateu e que tem uma transformação de vida, e por conta disso ele escreve até um livro, Surpreendido pela Alegria da sua conversão de ateu ao cristianismo, ele descreve dessa forma: se você quer algo que te conforte, algo que se adapte aos seus pensamentos e às suas vontades, eu também não te indicaria o cristianismo. A decisão de seguir a Cristo implica uma série de desdobramentos que provocam e confrontam tudo aquilo que conhecemos ou sabemos. E também, escutando uma linda canção essa semana, uma frase acertou o meu coração. E nessa canção o cantor diz: na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras coisas. Porque o reino de Deus vai na contramão daquilo que nós aprendemos neste mundo e com as coisas que esse mundo tem a ensinar. Nós, quando conhecemos a Cristo, somos confrontados com a nossa vida diante do Evangelho e não há como não mudar. Eu gosto muito de uma reflexão do Paul Washer, quando ele diz que se nós, ele dá um exemplo, né? Se um dia, se eu chegasse atrasado, por exemplo, aqui no culto, e dissesse que eu cheguei atrasado porque eu fui atropelado por um caminhão, vocês diriam que é mentira, porque é impossível eu ser atropelado por um caminhão, praticamente impossível, e chegar aqui andando, arrumadinho para pregar. Imagine com o Evangelho. Imagine com a palavra do próprio Deus. É impossível você ser impactado por essa palavra e continuar a mesma pessoa. Continuar pensando da mesma forma. Continuar buscando a mesma coisa que este mundo está buscando. É impossível. E lemos o texto de Lucas, relatado por Lucas, no capítulo 19, a história de Zaqueu. A história do momento em que Zaqueu foi achado por Jesus. Zaqueu que, de alguma forma, buscou enxergar Jesus, mas ele foi encontrado por Cristo. O texto inicia-se no capítulo 19, mas antes, no capítulo 18, apresenta Jesus se aproximando da cidade de Jericó. E ali há um encontro com o cego Bartimeu, e esse cego é curado, todos conhecem o texto. E Jesus, já na cidade de Jericó, tem um encontro com Zaqueu. E aí o texto diz que nessa cidade havia um homem rico que era o maioral dos publicanos. Jericó era uma cidade muito linda, muito bela. Uma cidade que estava ali cercada pelo Rio Jordão e pelo Mar Morto, adornada por palmeiras, né, por fontes de águas quentes, e também era a residência predileta dos reis e também dos sacerdotes. O significado da palavra Jericó vem de lugar de fragrância. E nessa cidade o texto destaca que havia um homem chamado Zaqueu, e que o significado do seu nome vai muito, traz um contraste muito impactante para nós, porque a palavra Zaqueu significa justo, puro. E a palavra diz, né, o texto continua a descrever que Zaqueu era o chefe dos publicanos. E todos os irmãos aqui presentes, os que estão em casa, talvez já se depararam com a crítica ou o sentimento contrário que aquela população
publicanos. Por quê? Porque o publicano era um homem levantado ali naquele povo, naquele povoado, para coletar impostos. E aquele homem, ele pertencia àquele povo, àquela nação. Então ele cobrava impostos da sua própria nação. E as pessoas que olhavam aquilo ficavam indignadas, porque eles tinham uma má fama de extorquir, de furtar, de roubar, melhor assim dizendo, os seus compatriotas. E como é que alguém se tornava publicano, ou no caso de Zaqueu, como o maioral ou o chefe dos publicanos? Ele não recebia algo para fazer esse ofício. Na verdade, leiloava-se essa posição de cobrança, e aquilo que ele conseguia coletar de impostos daqueles irmãos, daqueles seus compatriotas, ele devolvia a Roma, e aquilo que ele conseguisse trazer a mais para si, ficava com ele. Então é mais ou menos isso o que Zaqueu fazia, e a raiva do povo diante de Zaqueu, porque ele era alguém que extorquia o povo de certa forma, porque ele enriqueceu dessa forma. O próprio texto nos diz e nos traz isso. Os publicanos, eles eram equiparados às prostitutas. Então eles eram tidos como escória. Eles não estavam no mesmo lugar onde os demais estavam, porque eles eram tidos como traidores. No texto, alguns versículos atrás, nós temos a oração do fariseu e do publicano também, indicando mais uma vez o contraste, onde o fariseu ora e exalta ao Senhor, e olha para o publicano e diz: Senhor, eu não sou como este homem. E então há essa diferença, há esse contraste em relação a quem Zaqueu era e aonde ele estava inserido. Mas olhando a vida de Zaqueu, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos tirar 3 ensinamentos, 3 circunstâncias da ação de Zaqueu, da reação e das consequências de salvação. O texto inicia-se com a ação de Zaqueu, a ação limitada de Zaqueu. Zaqueu, ao saber que Jesus passaria naquele lugar e que talvez devido à multidão não teria oportunidade de enxergar Jesus, ele corre adiante. O texto diz que por conta de sua estatura e por conta da multidão que seguia Jesus, pelo tamanho da multidão, ele provavelmente faz os cálculos, né? Fala: eu não vou conseguir enxergar Jesus daqui. Então ele se adianta, sobe até uma figueira brava para enxergar Jesus. Porém, mal sabia Zaqueu que quando Jesus chegou, foi Jesus que viu Zaqueu. A intenção de Zaqueu era ver aquele homem tanto quanto ele escutava. Quem é esse homem? Tantos milagres. Jesus estava passando por Jericó, e já era, talvez não, era a última passagem de Jesus. A oportunidade que Zaqueu teria de encontrar Jesus seria aquele momento. Porque Jesus estava indo em direção à cruz, indo em direção à passagem para Jerusalém. E aí Zaqueu, nesse ímpeto de enxergar Jesus, ele sobe nessa árvore e Jesus vai ao seu encontro. E Jesus diz a ele: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Ainda que a intenção de Zaqueu fosse enxergar Jesus, fosse encontrar Jesus, ele foi encontrado pelo Senhor. Ainda assim que ele almejava conhecer esse Jesus, aquilo que esse Jesus estava fazendo, ainda que ele buscou um plano, arquitetou algo na sua mente, o Jesus que Zaqueu tanto esperava chegou e o chamou. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós também somos surpreendidos por Jesus.
Quantas e quantas vezes nós nos pegamos pensando, eu vou fazer algo para Jesus, eu vou fazer dessa forma, eu vou, de uma ação sua, buscou enxergar e encontrar ao Senhor, mas ele foi encontrado pelo próprio Cristo. Isso nos ensina que nós devemos ensinar mais sobre a sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, através daquilo que o Senhor coloca nos nossos corações. Sim, a nossa intenção de busca é válida, mas é o Senhor que se apresenta a nós, é o Senhor que dá ao nosso coração o privilégio de o enxergar. Muitas vezes louvamos ao Senhor e agradecemos a Ele por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, mas sim pelo que Ele fez conforme a nossa vontade. Como nós cantamos aqui, nós louvamos ao Senhor quando a figueira não floresce, quando as coisas não vão conforme nós esperamos. E esse também é um momento oportuno de louvar ao Senhor, de engrandecer ao seu santo nome. Louvar ao Senhor, sim, quando algo que eu espero aconteça, mas quando algo que eu também não espero aconteça. Nós devemos louvar ao Senhor e ir ao seu encontro, independente da circunstância ou da situação. Até porque Zaqueu estava numa condição ali, diante daquelas pessoas, diante da multidão, muito difícil. Primeiro, porque ele já era estigmatizado pelaquela sociedade, já era excluído por conta da sua condição. Mas ainda assim, ainda com as suas limitações físicas, ele buscou ao Senhor e o Senhor veio ao seu encontro. Assim como diz o salmista no Salmo 139, o Senhor de longe percebe os meus pensamentos. O Senhor de longe percebeu a intenção de Zaqueu. E assim como ele percebe a minha e a sua também. E seguindo aqui a ação de Zaqueu, a limitada ação de Zaqueu, nós temos a reação de Zaqueu e dos outros que estavam ao seu redor. Porque muitos que estavam ao redor de Zaqueu começaram a criticar Jesus e a atitude de Zaqueu. Do verso 7 em diante, diz que todo o povo começou a se queixar. Como assim Jesus estará na casa de um pecador? Como assim? Como assim Jesus estará com um pecador? Com alguém que não é digno de estar na presença do Mestre? Diante, meus irmãos e minhas irmãs, dessa decisão de Zaqueu, de descer alegremente e ir ao Senhor, diante das vozes que se levantaram, das mesmas vozes que muitas vezes se levantam quando nós tomamos uma decisão de servir a Cristo. Muitas e muitas vezes, quando nós nos posicionamos no Senhor, existem vozes que estão ao nosso redor, que estão ao nosso redor. Vozes que são de pessoas amadas. Vozes que muitas vezes são de pessoas que não querem tão bem assim a nossa vida. Se levantam para criticar, para questionar a nossa decisão em Cristo Jesus. Quando Jesus chama Zaqueu para descer daquela árvore, o texto diz que ele desce alegremente. E aí aqueles que estão olhando aquela situação começam a criticá-lo, a criticar Jesus. Mas diante daquilo que estava acontecendo, Zaqueu tomou uma posição. E essa é a posição que eu e você devemos tomar. Diante das circunstâncias, ou diante das situações, ou das palavras que se levantam contra a nossa vida para servir ao Deus verdadeiro. E quando eu digo palavras, eu digo situações que nos impedem de servir ao Senhor.
que dificultam. E eu vou além. Muitas vezes nós mesmos nos levantamos para nos impedir de servir ao Senhor, dando desculpas, dando respostas contrárias a esse chamado do Senhor. Nós precisamos tomar uma decisão, dia após dia, de servir ao Senhor, independente da circunstância, se ela é favorável, se ela é contrária. Nós precisamos nos posicionar em servir ao Senhor. Ainda que se levantem pessoas dizendo: não, você vai para a igreja de novo. Já escutou isso? Mas você não sai da igreja. Eu lembro que quando eu conheci o Senhor em 2000 e... faz pouco tempo, irmãos, 2010, tinha 20 anos. Eu lembro que eu fui o primeiro da minha família, aliás, o segundo. E eu estava num momento de faculdade, na época de festas, nos momentos de alegria, que eu acreditava que aquele momento era o auge. Eu estava no meu melhor momento, na minha melhor fase. E eu lembro que eu tive um encontro com o Senhor. Aliás, Ele teve um encontro comigo. E eu lembro que eu estava numa festa. Nós estávamos ali, cercados de pessoas, de amigos ou pseudo-amigos. E naquele momento ali, havia um vazio no meu coração. Ainda que por fora eu estivesse feliz, ou demonstrando, ou forçando aquela alegria, por dentro havia um vazio e uma tristeza profunda no meu coração. E eu dizia para mim mesmo: não é possível que só isso. Que eu venho, me alegro, vou para casa, vem aquela tristeza, vem aquela solidão, aquela angústia, a lágrima, o choro. Não é possível. E eu estava num lugar, num ambiente onde haviam várias pessoas. Eu comecei a pensar isso. Era um lugar muito, assim, um status social muito bom. E eu saí daquele lugar, eu nem conhecia onde eu estava até um pouco alterado. E eu saí daquele lugar e eu olhei para o céu. E eu não tinha, irmãos, eu não conhecia o Senhor. Mas eu disse: Senhor, Jesus, se o Senhor existe, muda a minha vida. Muda a minha vida, muda a minha história. Porque se a vida for isso, eu não quero mais viver. Meu irmão, minha irmã, eu lembro que eu fiz essa oração. Eu fiquei sóbrio. Eu senti aquilo no meu coração passar, aquele medo, aquela angústia. E eu fui até uma das pessoas que havia me levado, era por volta das 3 horas da manhã. E eu falei: eu quero ir embora. O pessoal: como assim? A gente está aqui num maior momento bom. Como assim você quer ir embora? Eu falei: não, eu quero ir embora. Não falei nada, as pessoas me levaram até em casa, eu não tinha carro na época. Cheguei em casa e no outro dia eu já acordei diferente. Aquele encontro com Jesus impactou a minha vida. Eu não poderia me manter o mesmo depois daquilo que havia acontecido. Eu ouvi ao chamado do Senhor. E na outra semana, nas outras semanas, as pessoas começaram a me convidar: Alex, vai ter uma festa, vai acontecer isso, vamos. Eu falei: não, eu não vou. Eu não conhecia a igreja, eu não conhecia o Senhor de fato. E aí eu comecei a orar e buscar, e Deus abriu. Eu morava na Zona Norte, eu tive uma oportunidade de conhecer uma igreja na Zona Leste. E aí vinha um culto de jovens, e aquele culto de jovens me impactou, que era uma noite de um filme, e o nome do filme: Para Salvar uma Vida. Está até o convitinho aí que está na minha cadeira. Para Salvar uma Vida. E aí eu ouvi aquilo, era um filme evangelístico. Depois houve uma chamada para ir à frente para orar. Eu falei: é isso, Senhor, é isso. E aí na semana seguinte as pessoas começaram a me contar: vai ter uma festa assim, assado, vamos? Eu falei: não vou, cara, estou indo para a igreja. Mas você está indo aonde? A igreja. Olha, você está indo na igreja. Não, pode ir na igreja, tudo bem, mas vamos lá, vamos continuar indo nas coisas.
Vamos continuar indo nas festas. Só que isso já não fazia mais sentido para mim. Isso já não sustentava e não alimentava a minha alma, porque o Senhor veio até a mim, e eu fui até o Senhor, e eu tomei uma decisão de continuar essa caminhada, e até hoje eu caminho para o Senhor. E não tem sido fácil, mas a minha posição eu tomei. A minha decisão de conhecer a cada dia mais esse Deus, eu tomei. E por isso que é o dia mais importante da minha vida. E por isso que é o dia que impactou a minha vida. E assim como Zaqueu, que ouviu o chamado do Senhor, desce depressa. E olhando ao seu redor, as pessoas que se levantavam, dizendo: como assim o Senhor Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? A vida de Zaqueu foi despertada. Ali houve uma mudança, uma virada de chave. Zaqueu disse: não posso continuar da mesma forma. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu não posso caminhar da mesma forma como eu tenho caminhado até aqui. Porque esse encontro mudou a minha vida. Ainda que Zaqueu não entendesse o que estava acontecendo. Ainda assim que ele não pudesse ter a dimensão total de quem estava ali diante dele. Ele tomou uma decisão. E eu gosto muito de uma analogia que o Augusto Nicodemos faz em relação ao bordado. O bordado é uma arte muito bonita, mas quando você olha de frente, na verdade, já olhou o bordado pela parte de trás? Ele é todo felpudinho assim, você não consegue entender muito bem aquele desenho. E muitas vezes é a forma como nós enxergamos as coisas que Deus está fazendo. Nós não conseguimos compreender, mas por que está fazendo isso? Por que esse amigo se afastou de mim? Por que essa porta se fechou? Por que esse lugar, eu não tenho mais acesso a esse lugar? Por que os meus amigos, na época lá da bagunça, não me ligam mais? Porque nós estamos enxergando o desenho completo. Mas se nós olharmos o desenho que Deus está fazendo na minha e na sua vida, a obra que Ele começou na sua e na minha vida, meu irmão e minha irmã, o dia em que nós chegarmos diante da presença de Deus na eternidade, eu não sei se lá existe tempo, mas se houver segundos, você vai entender, por que eu não tomei essa decisão antes? Por que eu deixei passar tanto tempo? Por que eu perdi tanto tempo me importando com coisas desse mundo que vão passar? Há uma reflexão muito dura, mas necessária. Desse lugar aqui, você que está em casa, os que estão me ouvindo, a nossa vida chegará no máximo, nós aqui, a 100 anos de idade. Quem chegar mais, chega a 120. Ainda assim, as crianças que estão nos ouvindo, que estão aqui ou que estão em casa, chegarão ao máximo de sua vida aos 120 anos. E o que é isso? Diante da história, diante do tempo, nada. E tem muita gente ainda presa no tempo, buscando as coisas que passam, buscando as coisas que perecem, ao invés de buscar aquilo que é eterno. De buscar o reino e as suas justiças, de se preocupar. Irmãos, nós nos preocupamos com tantas e tantas coisas passageiras e tolas, preocupações que muitas vezes nem acontecem. Já aconteceu contigo? Vou dar um exemplo clássico. Cometeu um erro no trabalho. Quem já cometeu um erro no trabalho aqui? Sabe aquele erro que você comete que as pernas chegam a tremer? Dá aquele coração que dispara? Você fala: é hoje. É hoje que o chefe vai mandar embora. Eu trabalhava com uma das pessoas que me apresentou Jesus. E sempre que tinha auditoria no nosso setor, que era no setor de almoxarifado, eu ficava, logo que eu me converti, eu trabalhava no almoxarifado, eu ficava: Jesus nos ajuda. E ele falava assim: Alex, Renato, ele falou assim: Alex, Jesus não trabalha tanto quando é dia de auditoria aqui. Eu nunca vi Jesus trabalhar tanto quando tem auditoria aqui, porque eu falava: Jesus me ajuda, vou encontrar algum erro. Não erro que
cometi de vontade própria, mas que acontece no dia a dia. E eu sempre pensava nisso assim, meu Deus do céu, será que de alguma forma isso vai ter um desdobramento pior? E eu ficava imaginando, será que isso que está acontecendo, será que vai acontecer dessa forma? O chefe vai me chamar na sala dele? Eu sempre começava a imaginar o pior. E a nossa mente, ela vai trabalhando, parece que ela vai construindo uma narrativa. Não, que o seu chefe vai te chamar, ele vai te mandar embora, ele vai te humilhar. E às vezes não acontece da forma como nós pensamos. Às vezes ele olha e fala, não, tudo bem, isso aqui é só acertar dessa forma. Não, isso aqui a gente resolve desse outro jeito. Então a gente constrói na nossa mente um monstro por conta da ansiedade. E muitas vezes isso nem acontece. E nós passamos grande parte das nossas vidas nos preocupando com aquilo que é efêmero, com aquilo que é passageiro. E aí Zaqueu, ao ouvir a multidão questionando sobre aquilo que estava acontecendo, ele toma uma decisão. Ele se levanta, olha, diz, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu toma uma atitude em prol daquilo que estava acontecendo. Não porque ele queria ser salvo. Zaqueu não toma aquela decisão, ou não toma essa atitude para fazer algo em direção ao Senhor, para que o Senhor lhe dê algo. Não. Mas ele fez por ser salvo e não para ser salvo. Zaqueu tomou essa atitude por ser salvo e não para ser salvo. E estas são as consequências da salvação. Nós não tomamos atitudes para ser, mas nós tomamos atitudes por ser salvos. Eu não entrego a minha oferta, ou eu não dizimo para agradar ao Senhor somente. Mas eu faço isso porque eu sei que isso de alguma forma contribui para o desenvolvimento do reino e que para outros possam ouvir a voz do Senhor. Então eu não faço uma obra para ser visto, para ser notado. Eu não faço algo para chamar a atenção daqueles que estão me vendo. E hoje nas redes sociais, falando de redes sociais, nós temos a maior janela ou vitrine. Sendo bom ou ruim, aquilo que nós fazemos aqui ecoa aos nossos amigos e familiares. Aquilo que outras pessoas fazem, todo mundo consegue enxergar. E eu acredito que muitos fazem para ser notados, muitos fazem para ter esse título de santidade, mas nós que conhecemos ao Senhor, que o Senhor nos conheceu, fazemos porque somos salvos. E estas são as consequências da salvação, a mudança da nossa cosmovisão. A vida não é um trem desgovernado sem um maquinista. A torta direito que vai sem a gente saber para onde está indo. Deus é o centro de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso que conhece e está em todos os lugares. Ele e a nossa visão de mundo deve ser baseada na consequência da salvação, na obra de Cristo na cruz. Essa é a consequência. Nós não mais enxergamos o mundo conforme as coisas ou o modo como eu quero enxergar, mas eu enxergo o mundo através da ótica, através dos óculos do Evangelho. Não é mais aquilo que eu quero, não é mais aquilo que eu acho certo. Tem coisas que eu posso até não achar certo ou errado, mas a minha base é a Bíblia. Mas o ser humano como criatura, quer
virar ao seu Criador e dizer aquilo que Ele deve fazer. Nós queremos decretar para Deus: Deus, eu decreto. Não, nós não decretamos nada para Deus. Nós não oramos nesse sentido. Já viu alguma torradeira ou algum eletrodoméstico olhando para o seu inventor ou seu criador e exigindo alguma coisa? Não. Como se ela pudesse orientar o seu criador de algo? Não. E por que o homem, dentro do seu conhecimento, busca auxiliar e orientar o Senhor? Por conta do pecado. Por conta do pecado que nos distanciou, nos afastou, deformou o nosso relacionamento com Deus e trouxe para nós um distanciamento que Jesus na cruz nos ligou novamente ao Senhor, nos trouxe salvação. Conversão quer dizer voltar. Jesus nos levou, por meio do seu sacrifício, a ter um relacionamento com Ele, com Deus, com o próprio Espírito Santo, nos dando o entendimento que eu e você não somos o centro. Você não é o centro de Jesus. Nós não somos o centro de Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, agora e eternamente. Não é por aquilo que nós sabemos ou conhecemos, não, mas é pelo que Ele é. E Ele é o nosso Deus e o nosso Rei. Nós não somos o centro. A nossa cosmovisão precisa mudar diante das consequências da salvação. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, a sua vida tem refletido essa consequência de salvação? Porque o nosso culto, meu irmão e minha irmã, nessa noite, ele é um culto de celebração onde todos nós aqui estamos reunidos para louvar e adorar ao Senhor juntos. Mas o seu culto começa a hora que você sai daqui da porta. O seu culto a Deus é daqui da porta para fora. Como você trata a sua esposa, como você trata o seu esposo, como você trata os seus filhos, como você se afasta daquilo que é pecaminoso. Esse é o culto que nós damos ao Senhor dia após dia. Não é o culto aqui, sim. Nós estamos celebrando. Mas eu digo, na igreja é muito fácil ser crente. Não é verdade? Todo mundo levanta a mão, todo mundo adora. E glória a Deus por isso. Tem que se expressar mesmo. Mas isso é consequência da vida que nós levamos. Não é um resultado. Isso é consequência da vida que nós buscamos, da vida que buscamos no Senhor. E isso precisa dia após dia. Hoje nós ensaiávamos aqui pela manhã, e num momento ali de oração e conversa, eu compartilhei com os jovens: nós derramamos daquilo que nós estamos cheios. Se eu não estou cheio de nada, ou se eu estou cheio das coisas do mundo, o que eu vou derramar sobre a minha família? O que eu vou derramar sobre as pessoas que estão ao meu redor? E ontem eu estava cortando o cabelo, vocês puderam perceber? Eu estava ali aguardando, esperando a minha vez. E aí tinha uma criança brincando no videogame, no fliperama. E aí eu observando aquilo, me prendeu aquela situação. E aí eu vi aquela criança chamando o seu pai: pai, brinca comigo. Pai, me dá atenção aqui, em outras palavras. E aí o pai: filho, agora eu não consigo, estava ocupado com outra coisa. E aí eu fiquei pensando, muitas vezes nós não construímos isso, esse relacionamento, essa intimidade, enquanto os nossos filhos estão pequenos. E aí quando eles crescem, nós dizemos: os nossos filhos, ou meu filho ou minha filha não me procura. Os meus filhos não me dão atenção, não escutam aquilo que eu estou falando. Mas porque nós não construímos essa base, essa ponte, não estruturamos e queremos exigir algo deles que muitas vezes nós não plantamos. E aí,
direcionando ao final, eu gostaria de ler o texto de Filipenses, capítulo 3, o versículo 7 e o versículo 8. Filipenses 3, 7 e 8. E o texto diz assim: mas que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa da causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O texto que lemos de Zaqueu reflete aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses. Para Zaqueu não importava mais a sua riqueza, o seu status, a sua posição. Diante do encontro que havia acontecido e o impacto que tinha sido esse momento com Jesus, Zaqueu considerou perda todas as coisas. E ele dá metade daquilo que ele tem, e ele disse: eu extorqui as pessoas, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus encerra o texto: hoje houve salvação. Não por aquilo que ele fez. Ele não fez algo para herdar a salvação, mas porque ele foi salvo, ele fez aquilo que ele fez. E nessa noite eu te desafio, te perguntando: a sua vida, os seus atos, correspondem às consequências da salvação e da obra que Jesus tem feito na sua vida? Você tem sido um testemunho vivo para que as pessoas possam conhecer a Jesus através da sua vida, por meio das obras que Ele começou a realizar em você? Porque para aquelas pessoas que estavam julgando Zaqueu, Ele trouxe uma resposta mediante o encontro que ele teve. E a minha e a sua vida? Nós temos respondido e correspondido ao Senhor, entendendo o sacrifício na cruz e o esvaziamento dele enquanto Deus, para nos mostrar e nos enviar, nos dar o caminho de graça, mas que não é de graça. E eu te pergunto: as minhas ações são ações de alguém que está salvo em Cristo, ou alguém que por meio delas quer garantir alguma coisa? As nossas ações refletem a nossa salvação, ou refletem uma vida religiosa que nós queremos viver? Nós não devemos, meu irmão, minha irmã, cair nessa vida automática de fazer as coisas para o Senhor sem brilho nos olhos, sem entrega, sem verdade. Se eu for ajudar, ajude de todo o coração. Se eu for fazer algo aqui na frente para o Senhor, faça de todo o coração. Se entregue, não porque você está fazendo algo para se aparecer, não, mas como quem entendeu que porque foi alcançado, quer ser instrumento para alcançar aos outros. Pois estar no meio da igreja não significa que estejamos salvos, mas verdadeiramente um salvo, mesmo que esteja na multidão, fará aquilo que Jesus ensinou. Duras são as palavras, mas muitos que estão, não estão. Há um tempo atrás eu compartilhava essa questão com um amigo muito próximo sobre os desigrejados. Já ouviram falar? E ele me fez uma pergunta que me silenciou: Alex, e o que é igrejado? Porque o conceito de desigrejado
Nós entendemos que são aqueles que por algum motivo querem viver uma vida sem a igreja. Mas o que é estar igrejado? Eu falei, André, é você fazer parte, ser corpo, entender a sua posição dentro da comunidade de fé, ajudar os outros na caminhada, servir, amar, visitar, cuidar, orar junto, ligar, servir, seja aqui, lá atrás, aqui na frente, estar à disposição das pessoas, das vidas, amar aos outros como Cristo amou e se entregou, amar a família, buscar e orar junto com a família para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Foi o que eu respondi para ele. E aí ele me disse, Alex, tem muito desigrejado dentro da igreja. Tem muita gente que acha que está servindo, porque está lá. Mas estar aqui não quer dizer nada, meu irmão. Tem muita gente que às vezes está de corpo presente, mas o coração está em outras coisas. Tem muita gente que até faz, mas o seu coração não está ali. E o nosso coração, o nosso espírito, a nossa vida, as nossas finanças, a nossa família são do Senhor. A nossa vida não é nossa, mas do Senhor. E essa é a consequência da salvação. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, eu gostaria de colocar a minha vida, Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Queremos refletir, Pai, as obras que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Queremos viver o Evangelho, Pai. Queremos enxergar as consequências da salvação, Pai. Queremos tomar uma decisão nessa noite, Senhor. De não viver mais para nós mesmos, para aquilo que temos, Pai, conhecemos ou possuímos, mas queremos viver para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Diante de um mundo passageiro, efêmero, egoísta, queremos viver para Ti. Entregar aquilo que temos, aquilo que somos ao Senhor, independente dos burburinhos, independente dos levantes, das circunstâncias, nós decidimos servir ao Senhor. Toma, Pai, o nosso coração. Nós não temos nada, mas é o que temos, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nesta noite, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua Santa Palavra, de ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem dito aos nossos corações, Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as famílias, as pessoas que estão aqui, que estão ouvindo, Pai, ou até onde, Pai, a nossa voz ecoará, o Senhor sabe. Que estejamos entregues verdadeiramente ao Senhor. Entregues a Tua palavra, a Tua mudança, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Mesmo que, Senhor, aos olhos do mundo isso incomode, aos olhos dos outros, ó Pai, seja uma decisão equivocada, mas nós sabemos a quem temos seguido, pois só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Não há outro, não há outra religião, não há outro instrumento, não há outro conhecimento
reconhecimento, mas só o Senhor. E esse é o dia mais importante da nossa vida, da minha e da sua. Se você não entregou a sua vida para Cristo, você está nos ouvindo ou está aqui, olha ao Senhor. Peça ao Senhor que entre na sua vida e mude todas as coisas de lugar. E transforme a sua família, a sua história, assim como Ele tem transformado muitas e muitas vidas. Nós te adoramos, Pai. Não por aquilo que vem das tuas mãos, mas por quem tu és. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Consagre a Deus nessa noite a tua vida, tudo que você é em nome de Jesus.
glória a Ele. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória será dada a Ele. Meus irmãos, estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui nessa noite, a você que está na sua casa também, todas as famílias, aos amigos queridos. Que em nome de Jesus possamos em breve estar todos reunidos aqui. Está chegando a minha vacinação, estou feliz também. Pessoal de 20 anos, né? Pouquinho assim, vai. Temos alguns recados aí? Não? Amém. Queria agradecer também por ontem, tivemos aqui o pedágio solidário, também uma ação do Ministério Felicidade também, com a nossa irmã Sueli, que esteve aqui com os irmãos. Agradecer ao Senhor porque diante de tudo aquilo que temos vivido, né, todas as dificuldades, todas as lutas, angústias, o Senhor tem nos abençoado muito, nos protegendo, cuidando da nossa família. Só temos que agradecer e louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Em nome de Jesus. Já que não temos nenhum comunicado, vamos orar para encerrar então. Senhor e Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, Pai, pela tua maravilhosa graça, Senhor, que nos alcançou, pelo teu amor em Jesus, que nos trouxe, nos aproximou, nos chamou, nos alcançou, Pai, para a verdade, Senhor. E as consolações do teu doce Espírito, Pai, que todos os dias, Senhor, nos ensina, nos capacita, e que habita em nós, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que temos vivido, por tudo aquilo que nós iremos viver do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, ainda que tudo esteja difícil, tudo esteja complicado, nós temos muitos e muitos motivos para te louvar e te agradecer, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós. Dá ao teu povo, Senhor, um descanso, e que amanhã eles possam continuar a cultuar o Senhor a todo tempo, Pai, em tudo, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Encerrar a comissão? Mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a desacreditar.